Hoje de manhã, uma frase curta explodiu na internet. Não foi um tweet longo. Não foi um evento com luzes e música. Foi simples, direta e assustadora. Estou a lançar o meu novo motor a água hoje. Em poucos minutos, investidores congelaram. Engenheiros ficaram confusos. E milhões de pessoas fizeram a mesma pergunta: isto é real? Ou estamos a assistir ao maior choque tecnológico desde o nascimento do carro elétrico? Agora vamos ao início da história. O anúncio partiu de Elon Musk, um nome que já mudou a indústria automóvel mais do que qualquer outro líder moderno. Quando ele fala, mercados mexem. Quando ele promete, concorrentes entram em pânico. E desta vez, não foi sobre software, nem sobre baterias. Foi sobre algo ainda mais radical. Um motor a água. Durante décadas, esta ideia foi tratada como mito. Teoria da conspiração. Algo que aparecia em fóruns obscuros e vídeos de garagem. Sempre desacreditado. Sempre ridicularizado. Mas agora, o mesmo conceito surge ligado ao nome por trás da Tesla, a empresa que construiu todo o seu império em torno dos carros elétricos. E é aqui que tudo fica estranho. Por que razão o homem que apostou tudo nas baterias estaria, de repente, a anunciar um motor que supostamente não depende delas? Por que faria isso agora? E mais importante, por que usar uma palavra tão perigosa como água, sabendo que isso desafia tudo o que aprendemos sobre motores? Segundo fontes próximas da indústria, este anúncio não estava no calendário. Não houve teaser. Não houve preparação pública. Isso sugere duas coisas. Ou a tecnologia é tão avançada que não precisa de marketing tradicional. Ou estamos perante uma jogada estratégica para abalar o mercado inteiro. Minutos após a frase ser divulgada, ações de empresas automóveis oscilaram. Fóruns de engenharia explodiram. Especialistas começaram a tentar decifrar o que um motor a água realmente significa. Porque, tecnicamente, a água não é combustível. Mas pode ser uma chave. E Musk sabe disso. Ele já fez isto antes. Prometeu o impossível. Foi chamado de louco. E depois, entregou. Carros elétricos rápidos. Atualizações por software. Fábricas gigantes. Agora, ele aponta para algo ainda maior, uma possível mudança completa no conceito de energia automóvel. Mas atenção! Até este momento, quase nada foi explicado. Nenhum esquema técnico. Nenhuma demonstração pública completa. Apenas a frase. E o impacto? Isso não é acidente. Isso é narrativa. Suspense puro. Então a verdadeira pergunta não é apenas o que ele anunciou. É por que agora? E o que ele sabe que o resto da indústria ainda não sabe? Um motor a água soa impossível. A água apaga o fogo. Não o cria. Foi isso que todos aprendemos na escola. Por isso, quando alguém usa esta expressão, o cérebro trava. Mas aqui está o segredo: ninguém sério na engenharia fala de queimar água. O que está em jogo é algo muito mais subtil. E muito mais perigoso para o status quo da indústria automóvel. Vamos esclarecer uma coisa desde já. Água não é combustível. Mas pode ser o meio para libertar energia. Quando Elon Musk usa uma expressão tão provocadora, ele não está a cometer um erro técnico. Ele está a simplificar uma ideia complexa para criar impacto máximo. Isto já aconteceu antes com termos como piloto automático e condução total. O nome chama a atenção. A tecnologia real vem depois. Então, o que pode estar por trás deste anúncio? A hipótese mais falada entre engenheiros é o hidrogênio extraído da água. A água é composta por hidrogênio e oxigênio. Se conseguires separar esses elementos de forma eficiente, obtens hidrogênio. E o hidrogênio pode gerar energia. Não por combustão tradicional, mas através de células de combustível ou processos eletroquímicos avançados. Até agora, o grande problema sempre foi o mesmo. Separar hidrogênio da água consome muita energia.
Mais energia do que aquela que depois se recupera. Isso tornava a ideia pouco prática. Cara. Ineficiente. Mas, e se isso mudou? Fontes da indústria sugerem que o anúncio pode estar ligado a um novo método de eletrólise ultra-rápida, combinada com software inteligente e sistemas de recuperação de energia. Algo que a Tesla domina como ninguém. Hardware integrado com software. Energia gerida em tempo real. Cada perda reduzida ao mínimo. Neste cenário, o motor a água não seria um motor tradicional. Não teria pistões como os conhecemos. Seria mais parecido com um gerador de energia a bordo, que usa a água como matéria-prima, não como combustível direto. A água entra. O sistema faz o resto. E isso explica o choque. Se um carro conseguir gerar energia usando apenas água, mesmo que parcialmente, isso muda tudo. Infraestruturas. Cadeias de abastecimento. Geopolítica. Países que dependem de petróleo. Empresas que investiram bilhões em baterias gigantes. Mas atenção! Nada disto significa que os carros elétricos desaparecem amanhã. Significa algo ainda mais desconfortável: a transição pode não ser linear. Pode haver um salto inesperado. Um atalho tecnológico. E é por isso que este anúncio deixou tantos especialistas em silêncio. Não houve risos. Não houve memes no início. Houve análise profunda. Porque quando Musk usa palavras erradas de propósito, geralmente é para esconder algo certo demais. A grande questão agora é esta: se esta tecnologia existe, por que não foi mostrada antes? E quem mais está a trabalhar nela em segredo? O timing nunca é acidental. Grandes anúncios não acontecem por impulso. Acontecem quando todas as peças estão no lugar. E agora, algo estranho está a acontecer no mundo automóvel. Vendas de elétricos a abrandar. Consumidores confusos. Governos a rever metas. Custos a subir. É neste cenário frágil que surge esta frase explosiva. E isso muda completamente o significado do anúncio. Para entender por que agora, precisamos de olhar para o estado atual da indústria. Durante anos, o discurso foi simples. O futuro é 100% elétrico. Grandes investimentos foram feitos. Fábricas novas. Cadeias de baterias. Infraestruturas de carregamento. Mas em 2024 e 2025, surgiram sinais claros de tensão. Em alguns mercados, as vendas de veículos elétricos cresceram mais devagar do que o esperado. Em outros, estagnaram. Os consumidores começaram a fazer perguntas difíceis. Quanto custa trocar a bateria? O que acontece no frio extremo? E se não houver carregadores suficientes? Ao mesmo tempo, governos perceberam algo importante. A rede elétrica não cresce tão rápido quanto as promessas políticas. Produzir milhões de carros elétricos é uma coisa. Alimentá-los todos ao mesmo tempo é outra muito diferente. É aqui que entra o fator estratégico. Quando uma tecnologia dominante começa a mostrar fraquezas, abre-se espaço para alternativas. E as alternativas não precisam ser perfeitas. Só precisam de resolver um problema crítico melhor do que a solução atual. Água, como conceito, resolve vários medos ao mesmo tempo. É barata. É abundante. É global. Não depende de minas raras nem de países específicos. Isso é música para os ouvidos de governos e fabricantes. Não é coincidência que marcas tradicionais estejam a investir em caminhos diferentes. A Toyota, por exemplo, nunca apostou tudo numa única solução. Enquanto outros iam 100% elétrico, a Toyota manteve híbridos, investiu em hidrogênio e falou abertamente contra uma transição forçada. Durante anos foi criticada. Hoje, parece, paciente. E depois há o fator energia. Empresas ligadas ao petróleo e ao gás perceberam que o futuro não será apenas combustíveis fósseis. Algumas já estão a investir pesado em hidrogênio, captura de carbono e novos combustíveis sintéticos. Um sistema baseado em água e hidrogênio cria pontes. Não destrói tudo de uma vez. Reorganiza.
Se esta nova tecnologia funcionar, mesmo que apenas como complemento, ela muda o jogo. Um carro que não depende só da tomada. Que reduz a pressão sobre a rede elétrica. Que oferece autonomia psicológica ao condutor. E isso explica o silêncio inicial do mercado. Quando algo é obviamente falso, é ridicularizado. Quando algo é obviamente verdadeiro, é celebrado. Mas quando algo é potencialmente disruptivo, o mundo espera. Analistas querem dados. Concorrentes querem tempo. Investidores querem provas. E há mais um detalhe crucial. Anúncios assim também funcionam como testes. Testes de reação. Quem critica? Quem fica nervoso? Quem começa a acelerar projetos internos? Às vezes, o anúncio não é o produto final. É um aviso. Um aviso de que o jogo pode mudar de regras. E de que quem ficar parado, pode ficar para trás. 3 caminhos. 3 promessas diferentes. Um futuro ainda em aberto. Durante anos, o carro elétrico parecia o vencedor claro. Depois veio o hidrogênio, silencioso, paciente. E agora surge esta ideia polêmica ligada à água. Não é só uma questão de tecnologia. É uma guerra de custos, infraestrutura, poder político e controle do mercado. Então, quem realmente ganha se este novo motor avançar? Vamos começar pelos elétricos. Os carros elétricos ganharam força por uma razão simples. São eficientes. Têm menos peças móveis. São rápidos. E funcionam bem em cidades. Empresas como a Tesla provaram que um elétrico pode ser desejável, rápido e até aspiracional. Isso mudou a percepção do público para sempre. Mas os elétricos têm limites claros. Dependem de baterias grandes. Dependem de lítio, níquel e cobalto. Dependem de carregadores. Em países com boa infraestrutura, isso funciona. Em muitos outros, não. E mesmo nos mercados mais avançados, o tempo de carregamento continua a ser um ponto sensível para milhões de pessoas. Agora, o hidrogênio. O hidrogênio sempre foi visto como o combustível do futuro. Limpo no uso. Rápido a abastecer. Grande autonomia. Mas com um problema gigante, o custo. Produzir, transportar e armazenar hidrogênio é caro. Muito caro. A infraestrutura quase não existe. Mesmo assim, fabricantes tradicionais nunca desistiram dele. A Toyota é o melhor exemplo. Enquanto o mundo gritava 100% elétrico, a Toyota dizia algo diferente: o futuro não é uma única solução. É um mix. E isso incluía hidrogênio. Agora entra o chamado motor a água, ou pelo menos, um sistema baseado em água como fonte inicial. Aqui é importante ser claro. Não estamos a falar de queimar água diretamente. Isso viola leis básicas da física. O que se fala é usar água como meio para gerar ou libertar energia, normalmente através de processos químicos avançados, separação de hidrogênio ou sistemas híbridos muito específicos. E é aqui que a comparação fica interessante. Dedo indicador apontando para a direita contra os elétricos. Um sistema baseado em água pode reduzir a dependência de grandes baterias. Menos peso. Menos custo. Menos ansiedade com carregamento. Isso ataca o maior medo do consumidor comum. Dedo indicador apontando para a direita contra o hidrogênio puro. Se a água for usada localmente, no próprio veículo, parte do problema de transporte e armazenamento pode ser reduzido. Não eliminado, mas reduzido. Isso muda a equação econômica. Mas há perdas também. Fabricantes que investiram bilhões em fábricas de baterias podem perder vantagem. Empresas focadas apenas em carregadores rápidos podem ver o crescimento desacelerar. E governos que apostaram tudo numa única solução podem ter de explicar mudanças de rota. Para o consumidor, o jogo é psicológico. As pessoas não escolhem só tecnologia. Escolhem segurança. Escolhem simplicidade. Escolhem aquilo que o faz sentido no dia a dia. Água é familiar. Tomadas nem sempre. Mas atenção!
Nada disto significa que os elétricos vão desaparecer. Nem que o hidrogênio vai falhar. O mais provável é um cenário misto. Elétricos nas cidades. Híbridos em transição. Novas soluções para longas distâncias e mercados difíceis. E é por isso que este debate é tão explosivo. Não se trata de um motor. Trata-se de quem controla o futuro da mobilidade. Balão de fala agora é contigo. Achas que os elétricos continuam a dominar? Ou o futuro vai ser híbrido, hidrogênio, ou algo totalmente diferente? Dedo indicador apontando para a direita, comenta abaixo, deixa o like e subscreve o canal para não perderes os próximos capítulos desta história. Toda grande promessa vem com grandes dúvidas. Sempre foi assim. Quando alguém diz que vai mudar o mundo da mobilidade, engenheiros apertam os olhos, investidores ficam nervosos e reguladores levantam sobrancelhas. Um motor a água soa revolucionário. Mas também soa perigoso. Não pela ideia em si, mas pelos desafios invisíveis que quase ninguém discute em público. Vamos começar pelo maior risco de todos, a física. A água não é uma fonte de energia pronta. Ela é, na verdade, o resultado final de uma reação energética. Para tirar energia da água, é preciso colocar energia primeiro. Isso significa perdas. Sempre há perdas. Nenhum sistema escapa a isso. Críticos dizem que muitos projetos milagrosos do passado falharam exatamente aqui. O balanço energético nunca fechou. Gastava-se mais energia do que se ganhava. E quando isso acontece, a tecnologia não escala. Fica presa a protótipos e apresentações bonitas. Depois vem o problema da eficiência real. Mesmo que o sistema funcione em laboratório, ele precisa funcionar. No calor extremo. No frio intenso. Em trânsito urbano. Em autoestrada. Durante anos, sem falhas. É aqui que muitos conceitos morrem. Um carro não é um laboratório. Vibra. Envelhece. É usado de forma errada. Se um sistema é sensível demais, o custo de manutenção explode. E o consumidor perde confiança rapidamente. Agora, o risco de segurança. Se o processo envolve separar hidrogênio, mesmo que em pequenas quantidades, isso levanta alarmes. Hidrogênio é altamente inflamável. Sistemas de contenção, sensores e válvulas precisam ser perfeitos. Não bons. Perfeitos. Um único incidente grave pode matar uma tecnologia inteira aos olhos do público. Outro ponto crítico: regulação. Nenhum carro entra no mercado sem aprovação. Testes de colisão. Testes de emissões. Testes de durabilidade. Se o sistema for novo demais, as leis atuais podem nem estar preparadas para ele. Isso atrasa lançamentos. Aumenta custos. E cria batalhas legais longas. Até figuras visionárias como Elon Musk já enfrentaram isso várias vezes. Ideias rápidas colidem com sistemas lentos. E quase sempre, quem vence é a burocracia, pelo menos no curto prazo. Há ainda o risco de percepção pública. Se o público começar a chamar isto de truque, marketing ou exagero, o jogo muda. Mesmo que a tecnologia tenha mérito. A história está cheia de exemplos onde a narrativa matou a inovação antes dos números. E por fim, o risco econômico. Quem paga a transição? Fabricantes? Governos? Consumidores? Se o custo inicial for alto demais, apenas mercados ricos terão acesso. Isso limita a escala. E sem escala, não há revolução. Apenas nicho. Tudo isto não significa que a ideia seja impossível. Significa apenas que o caminho é perigoso, longo e cheio de armadilhas técnicas, políticas e emocionais. É exatamente aqui que muitas tecnologias do futuro desaparecem silenciosamente. Mas às vezes, alguém atravessa esse campo minado. O anúncio deixou uma pergunta no ar. Uma pergunta simples, mas pesada. Se isto for real, o que acontece a seguir? Quando Elon Musk diz que algo pode mudar o mundo, o mercado escuta.
Governos escutam. Concorrentes entram em pânico. Já aconteceu antes. Com foguetões. Com carros elétricos. Com baterias. E agora, com a ideia de um motor que usa água como parte central do processo energético. Mas vamos ser claros. Isto não significa um carro que funciona apenas com água da torneira. O que está a ser discutido é um sistema avançado. Um conceito onde a água entra como meio de reação, arrefecimento, separação química ou transporte de energia. Algo ligado a hidrogênio, eletrólise ou novos ciclos térmicos. Simples na explicação. Complexo na engenharia. Mesmo assim, o impacto potencial é enorme. Se a Tesla conseguir reduzir custos, eliminar metais raros e acelerar o reabastecimento, todo o mapa da mobilidade muda. Países que hoje dependem de petróleo ganham alternativas. Regiões sem infraestrutura elétrica forte passam a ter opções reais. O tempo de espera, um dos maiores medos dos consumidores, deixa de ser um problema. E depois há o efeito dominó. Outras marcas não podem ficar paradas. Fabricantes tradicionais, startups de hidrogênio, empresas de baterias. Todos são forçados a reagir. Investir. Copiar. Ou arriscar ficar irrelevantes. Foi assim quando os elétricos começaram a ganhar força. Pode acontecer de novo. Mas também existem riscos. Se a tecnologia não escalar. Se os custos reais forem altos demais. Se a promessa for maior do que a entrega. O público já viu anúncios grandiosos antes. Alguns mudaram o mundo. Outros desapareceram em silêncio. É por isso que os próximos meses são críticos. Protótipos. Testes independentes. Dados reais. Tudo isso vai decidir se estamos perante uma revolução ou apenas mais um capítulo controverso da inovação moderna. Uma coisa é certa. A conversa mudou. Hoje já não se fala apenas de baterias maiores ou mais postos de carregamento. Fala-se de alternativas. De caminhos diferentes. De quebrar regras antigas. E isso, por si só, já é um sinal de mudança. Estamos a assistir ao início de uma nova era? Ou apenas a mais uma jogada ousada de um dos homens mais imprevisíveis do planeta? O futuro da mobilidade não está escrito. Mas uma coisa é clara, ele acabou de ficar muito mais interessante. Dedo indicador apontando para a direita agora diz-nos o que achas nos comentários. Dedo indicador apontando para a direita acreditas que este motor a água pode mesmo mudar tudo? Dedo indicador apontando para a direita e não te esqueças de deixar o like e subscrever o canal para não perderes as próximas revelações sobre o futuro dos automóveis.